Olá, gente! Sejam todos bem-vindos à gravação do 5º episódio do podcast da Popstar Formaturas. E hoje nós temos aqui alguns convidados muito especiais. Um deles é dono de um colégio super tradicional em São Paulo, um dos melhores, que é o Colégio Castro Alves, né? Meu amigo, por sinal, e também parceiro de negócios, seu Paulo Xavier. E também nós vamos receber aqui a presença do professor de judô, uma pessoa assim sensacional, super querida também lá no Colégio Castro Alves, que é o professor Cristiano, tá certo? Então vamos lá, seu Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela participação, seu Paulo. Bom dia, como é que vão? Bom dia a todos, bom dia Cristiano, bom dia André. E com muito prazer estou aqui participando do teu podcast, Ok. né? Uma jornada de parceria, de trabalho, e estamos aqui. Estou à sua disposição. Professor Cris, seja bem-vindo. Bom dia, primeiramente, bom dia, Paulo, bom dia, André. E é um prazer, né, receber esse convite com muita alegria aqui. Estou à disposição de vocês. Tá certo. Agradecendo também, viu, gente, a parceria, como sempre, da Ana, da Agência Base, que sempre é muito cuidadosa aí com os detalhes da parte do alinhamento, da organização, do roteiro. Obrigado, Aninha. Seu Paulo, em primeiro lugar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação, né? E eu gostaria que o senhor se apresentasse ao nosso público, falar um pouquinho aí sobre o Colégio Castro Alves, desde a sua época da fundação. O senhor começou como professor, foi isso? Exatamente, comecei como professor de inglês a princípio, depois eu acabei, na minha formação, acabei indo para sociologia, enfim, e já faz um bom tempo, né? É uma escola tradicional, estamos há 57 anos Ok. de história, né? Estamos na Vila Industrial, São Paulo, na Vila Prudente, especificamente ali no Parque São Lucas. Então, estamos há um bom tempo já fazendo um ótimo trabalho, um grande trabalho nesse tempo todo que estamos aqui. Numa conta assim, mais ou menos assim, superficial, foi uma coisa assim de mais ou menos 30 mil formandos desde 1968. Certo. Então, foi muito bom. Eu sou da segunda geração de uma família de educadores que começou com os meus avós. Na verdade, seria a terceira, né? Mas, na verdade, mais efetivamente na área particular, a segunda geração. Meu pai começou justamente com a construção, a fundação do Colégio Castro Alves, e eu vim em seguida. Eu, particularmente, já estou trabalhando lá há 45 anos. É mole? É, e Não vamos, é pouca coisa, não. E vamos ressaltar, né, gente? O Colégio Castro Alves, ele fica situado na Vila Industrial, na cidade de São Paulo, né? Exatamente, isso Eu vou até mesmo. fazer uma colocação aqui, seu Paulo. Tem muitas pessoas que falam assim, é um dos melhores da região. Eu vou além. Não, é um dos melhores de São Paulo. E eu queria saber, assim, quais são os desafios de manter, assim, uma estrutura do tamanho do Colégio Castro Alves, com tantos alunos, tantas famílias e principalmente, assim, com muitos profissionais que lá trabalham lá fazem um trabalho de qualidade, inclusive, né? Exato, é um desafio mesmo, porque todos os dias a gente tem que ultrapassar várias barreiras, várias fronteiras. Eu não vou dizer que são problemas, mas são desafios mesmo. Ah, Juntamente com a comunidade, aspectos financeiros, enfim, estamos assim, ah, de ponta mesmo, participando de todas as atividades sociais, inclusive, da região. Tá certo. E nós temos aqui o professor Cris, Sensei, tá certo, né? Correto, sim. Sensei, professor de judô, há 20 anos lá no Castro Alves, é isso, Cris? Exatamente, esse ano completo 20 anos, ingressei no Colégio Castro Alves no ano de 2006, né? E venho Tá. desempenhando um trabalho com muito afinco, mas gostaria de ressaltar, né, que o Colégio Castro Alves, ele dá toda a estrutura para que um profissional possa desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível. Sim. Então, assim, eu recomendo. Então, toda a direção, ela tem direção, coordenação, eles têm um cuidado muito grande com a seleção dos profissionais que ali trabalham. Então, realmente é um trabalho de excelência. Tá. E o judô, ele faz parte da grade curricular, correto? Exatamente, ele é oferecido de forma gratuita em todas as séries, enfim, em todo o espectro.
que nós temos aqui. Ou seja, a mãe, quando vai até a secretaria do Colégio Castro Alves, Uhum. automaticamente já está incluso na mensalidade, correto, seu É, Paulo? incluso na mensalidade, não. Na verdade, ele é oferecido gratuitamente mesmo, Que tá? bacana. E a gente sabe também, né, professor Cris, que é importante a participação dos alunos no judô, até porque isso contribui de alguma forma no aprendizado dos alunos em sala de aula, né, professor? Com certeza, né? Já tem estudos científicos, né, de que o aspecto psicomotor, onde o judô trabalha, ele ajuda também na aprendizagem da criança. Eu acho que é uma questão assim, o judô se torna importantíssimo, não apenas pelas técnicas de ataque e defesa, mas todos os fundamentos, o trabalho que é feito no aspecto motor, afetivo, cognitivo da criança, tudo isso faz com que a criança tenha o seu desenvolvimento otimizado. Existem estudos na questão da memória que foi feito com o Leandro Guilherme, atleta olímpico brasileiro, né? E onde esse atleta, né, dentro da pesquisa científica, através da memorização, ele teve assim um resultado acima da média. Então, mais uma vez constatado que os estímulos diversos que o judô propicia, ele ajuda na memorização, na questão da concentração. Então, realmente, o judô, ele também ainda foi reconhecido pela Unesco como esporte que melhor auxilia as crianças no processo de desenvolvimento, jovens de 4 até 20 anos. Então, realmente, o judô é muito indicado às nossas crianças. E a gente também tem aquele certo paradoxo, né, de que o judô hoje ele não é somente para meninos, também é para meninas, correto? Ah, com certeza, né? Eu acho que hoje em dia as mulheres estão entrando em todas as áreas da nossa sociedade. E por que não no esporte que até então, antigamente, era proibido para as mulheres, né? Hoje não, o judô faz parte, né, da vida, né, cotidiana da mulher. E também é importante a mulher que ela acaba também aprendendo a se defender, né? Nesse mundo de hoje, quer queira ou não, com a prática do judô, você também aprende a ter uma autodefesa. Eu acho que isso também é importante. Seu Paulo, e uma coisa muito interessante para a gente estar destacando também é que o Colégio Castro Alves ele faz as suas competições de judô e ele também abre as portas para as demais escolas aí virem participar das competições. Esse projeto, essa ideia, como é que foi desenvolvido essa participação de todas as escolas nos festivais do Castro Alves, seu Paulo? Na verdade, quem é o mentor dessa atividade é o professor Cristiano. Ele desenvolve isso aí com uma excelência assim, fora de série. Ele é muito ativo em várias áreas, em várias comunidades, em várias cidades também. Então, nós nos dispusemos a sediar em várias oportunidades, né, pelo menos uma vez ao ano, uma competição onde várias escolas, várias academias acabam participando. E é com muito prazer que nós recebemos todos ali. Eu acho que é importante a gente também ressaltar que o professor Cristiano ele tem assim, um network muito bacana, não somente com os alunos, é um professor muito querido lá no Colégio Castro Alves, né, por todos os alunos, mas também assim na comunidade em si. Os pais também gostam muito do professor Cristiano, a gente sabe também os seus colegas de categoria também, né, Cris? Eu acho que assim, ninguém constrói nada sozinho, né? Nós Sim. precisamos das pessoas para que nós possamos ser melhores na vida, né? Então, assim, quanto mais nós pudermos agregar na nossa realidade pessoas de bem, eu acho que nós vamos trazer o bem tanto para nós quanto para a comunidade. E a relação de um professor com uma criança, ela começa pelo vínculo, Sim, né? sim. Você ser uma pessoa acessível para a criança, uma linguagem que a criança ela goste de você. E depois passar o judô se torna prazeroso e muito mais gostoso. Tá certo. Seu Paulo, a gente sabe que aqui no programa podcast da Popstar Formaturas, nós também fazemos questão de colocar na nossa pauta perguntas em que o nosso público gostaria de estar conhecendo, que é natural que os nossos convidados tenham a sua opinião sobre determinados assuntos. Então, eu gostaria que o senhor dissesse aqui para a gente, seu Paulo, como é que a escola avalia a eficácia das suas metodologias de ensino e como que o feedback dos alunos e professores é utilizado para promover as melhorias, seu Paulo? Ok. Bom, primeiro somos uma empresa muito aberta e muito receptiva a críticas e opiniões e tudo mais.
Nós temos hoje um sistema de ensino muito eficaz, que é o sistema Etapa. Recomendo. É um sistema onde nós conseguimos imprimir uma dinâmica de estudo para o aluno, onde aquele estigma que existia antigamente, onde os alunos acabavam estudando somente para aquele período de provas, as provas antigas unificadas, né? Então, hoje não. Hoje nós não temos provas unificadas, nós temos provas diárias. Quando Certo. não, dia sim, dia não. Ou seja, então é um hábito que se promove junto à família, junto aos alunos, onde o aluno está estudando constantemente, está sendo avaliado constantemente. Isso aí foi um item muito importante, trazido pelo Etapa. Então, ou seja, é um método que utiliza de uma forma assim a imprimir como minha mãe diria, uma segunda natureza, ou seja, um hábito constante na família e no aluno. Realmente o sistema etapa de ensino, a gente tem que dar os parabéns, porque é um sistema muito elogiado, é diferenciado também, Sim. né? E a gente percebe a evolução dos alunos, né? Bom, seu Paulo, tem mais uma pergunta aqui. Inclusive, eu queria até destacar que muitos pais falaram comigo, né, quando ficaram sabendo da participação do seu Paulo e também do professor Cristiano, e falaram, André, faz aquela pergunta. Então, a gente colocou também aqui na pauta algumas perguntas aqui, né? Seu Paulo, como que a escola lida com os conflitos entre alunos, pais e professores? Quais são os canais de comunicação e resolução dos problemas? Principalmente, nós temos um departamento especializado que é a orientação educacional. Essa orientação educacional, justamente, ela trabalha a interface primeiramente, os alunos com pais e, posteriormente, professores. Então, a gente acaba fazendo, sim, não vou dizer uma terapia, mas é realmente uma questão de aproximação para que essas possibilidades possam ser encontradas em soluções comuns. Certo. A gente também tem mais uma pergunta aqui, seu Paulo. Como que a escola se posiciona em relação a questões de bullying, né? Nós sabemos que o Colégio Castro Alves tem lá o seu time, uma equipe super qualificada para lidar com essas situações, né? Mas existem algumas medidas preventivas de intervenções que são adotadas, seu Paulo? Sim, com certeza. Nós temos uma pauta assim, dinâmica de palestras, de aulas especiais voltadas para esse tema. É um tema que sempre existiu, diga-se de passagem, porém, hoje em dia, é uma questão sensível, né? E realmente, o bullying, quando acontece, nós temos que tomar frente, né? Porque esse bullying pode estar acontecendo invisivelmente, Exato. sem ninguém saber, inclusive até em locais onde nós não temos uma monitoria, porque a escola toda tem monitoria, é filmada em todos os ambientes, menos aonde? No banheiro. Exato. Então, no banheiro acontece um monte de coisa, né, que a gente acaba sabendo através de comentários, através enfim, de terceiros, e aí a gente tem que tomar as providências. Mas normalmente é através de todo o nosso sistema de vídeo. Bom, agora a nossa pergunta vai para o professor Cristiano. Hoje a gente está intercalando aqui. Um pouquinho o professor Cris, um pouquinho também o diretor Paulo. Vamos lá. Professor Cris, em um mundo cada vez mais competitivo, individualista, né? Como que o judô efetivamente pode cultivar a humildade, o respeito e a ajuda mútua, né? Nos praticantes, especialmente nas crianças e nos adolescentes. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o judô, né? O judô em si, ele já tem alguns princípios filosóficos que norteiam a vida do praticante. Então, dentro da filosofia do judô, nós temos um princípio chamado de Jita-Kyoei, que significa bem-estar e benefício mútuo. Isso, ao longo prazo, nós vamos passando para a criança de forma gradual e, através de todas as aulas, reforçando o comportamento positivo, né? E coibindo os negativos, nós vamos colocando, incutindo na criança aquele espírito de cooperação, né? De responsabilidade
habilidade com auxílio ao colega. Ao cair, você também demonstra humildade, porque você, ao cair, você aceitou que seu amigo, naquele momento, ele foi melhor que você, e você tem a perseverança de levantar e tentar novamente derrubar seu coleguinha. Então, aos poucos, essa questão de humildade, a questão do ganhar e perder, ela também é trabalhada dentro do judô, onde faz com que a criança ela tenha a menor frustração. Então, realmente o judô contribui demais nessas questões. Tá certo. Bom, agora, como sempre, o nosso sonoplasta PC Marciano, ele sabe disso, a gente sempre tem aquelas perguntas polêmicas, né? E claro que tem uma aqui que a gente vai colocar para o professor Cris, e eu tenho certeza que de uma forma inteligente o professor Cris vai responder facilmente, né? Vamos lá. Professor Cris, as regras de arbitragem modernas, com as constantes revisões em foco de detalhes técnicos, né? Não estão sufocando aquela parte espontânea e a beleza dos golpes tradicionais no judô? É, Desde que a FIGE, né, Federação Internacional de Judô, ela vem mudando as regras a cada ciclo olímpico, ela surge diante de uma necessidade de resgatar aquele judô tradicional, né? Então, o judô acabou sofrendo a influência de muitas lutas do leste europeu, onde tinha muito agarre na perna, onde a característica da pegada gola e manga, que seria própria do judô, ela acabou sendo deixada de lado, onde ataques das pernas foram mais evidentes por esses atletas com força física superior. E aos poucos, com a tentativa de resgatar esse judô tradicional, a federação foi mudando as regras e agora, atualmente, houve uma nova mudança que eu acredito que ela foi encarada por muitos professores, assim como eu, de forma positiva e realmente agora vai privilegiar o judô técnico. Anteriormente, no último ciclo olímpico, foi muito evidente, muitas lutas serão decididas através dos shidôs, que são as penalidades, onde a técnica em si foi deixada de lado e a estratégia ficou mais evidente. Então, a partir desse ciclo, eu creio que o judô vai retomar a sua plenitude. Correto. Agora a gente vai fazer mais uma pergunta ao professor Cristiano. Cris, quais são os desafios específicos de ensinar o judô em ambiente escolar, com turmas grandes, diferentes níveis também de habilidade e tempo limitado de aula? Bom, primeiramente a gente tem que entender sobre o desenvolvimento infantil e estabelecer suas estratégias de acordo com a turma que você tem. Você tem que reconhecer os processos de desenvolvimento do seu aluno, a individualidade dele, o que ele é capaz de fazer, o que ele pode conseguir executar em um curto período de tempo e também no macro ciclo, ou seja, até o final do ano. Então, como ele inicia o ano, a gente vem fazendo um trabalho de estratégias, cada turma dentro da sua individualidade, e chega num processo de desenvolvimento que a gente espera até o final do ano, né? Com muito carinho, principalmente. Agora mais uma pergunta ao nosso ilustríssimo diretor Paulo Xavier, do Colégio Castro Alves, lá da Vila Industrial. Vamos lá. Seu Paulo, considerando a crescente preocupação com a saúde mental dos jovens, quais são os programas e o suporte oferecidos pela escola nesse sentido, seu Paulo? Eu acho que principalmente um aspecto assim muito importante é a individualidade, ou seja, apesar de sermos uma escola grande, cada aluno é tratado no seu individual, ele é tratado pelo nome, ele é reconhecido. Os professores conhecem cada aluno, cada característica, cada família. Enfim, isso aí é muito importante porque o aluno ele se sente importante, ele se sente reconhecido, ele sente que ele não é mais um ali, né? E óbvio, isso aí é uma característica assim, especial que nós mantemos. Eu posso dizer que eu acho que isso aí veio desde dos nossos tempos, nos nossos primórdios, onde nós tínhamos menos alunos, né? Mas nós sempre quisemos trabalhar essa parte da individualidade, da personalidade, da pessoalidade de uma forma muito importante. É a importância que a gente dá para cada indivíduo. E cada indivíduo é um indivíduo singular, é importante, é diferente, né, um do outro, né, com suas características. Então, isso aí eu acho que é uma característica assim, que nós impusemos à nossa equipe e sempre que nós temos as nossas capacitações, né, nossas palestras de capacitação, nós sempre evidenciamos essa parte.
Seu Paulo, qual o principal diferencial do Colégio Castro Alves em relação às outras instituições aí particulares de ensino? Bom, primeiro é interessante, isso aí é uma característica até do meu pai, antigo educador. Nunca existe um momento ah, de aula vaga. Todas as aulas são preenchidas, mesmo naquelas em que os professores acabam, por motivos diversos, tendo que faltar, não comparecer, eles são preenchidos com outras atividades e outros professores acabam tomando conta desse aspecto. Posso dizer que nós temos, assim, vários professores que fazem plantão lá na escola, plantão para tirar dúvidas e tudo mais, e muitas vezes esses professores acabam sendo deslocados para algum local ou alguma sala que esteja eventualmente sem a aula normal. Então, nunca é perdida. Seu Paulo, qual o legado que o senhor gostaria de deixar na escola, né, durante essa sua gestão? Qual o legado para o futuro, né? Eu acho que, antes de tudo, indo pela esteira aqui do professor Cristiano, e eu fiz também, eu fui aluno de judô, eu acho que a disciplina é tudo. Disciplina é importante, eu acho que hierarquia é importante, eu acho que deve existir hierarquia entre pais e filhos, hierarquia entre professores e alunos, assim como a gente tem hierarquia na nossa empresa. Então, eu acho que isso aí um legado que é importante, não só para o bem-estar da comunidade, mas eu acho que para a vida. Eu acho que isso aí é importante. Gente, hoje estamos aqui no podcast recebendo aqui o professor Cris do judô, né? Sensei de judô, e também o nosso empresário e também o proprietário do colégio Castro Alves, o senhor Paulo Xavier. Seu Paulo, mais uma pergunta aqui. Como que você define o sucesso da sua escola? É medido apenas pelo desempenho acadêmico dos alunos ou por outros fatores também, seu Paulo? Qual é o sucesso? O sucesso acho que é uma vocação de formação, vocação de querer fazer o bem. Óbvio que, como nós somos uma escola particular, nós visamos também o lucro. Isso é importante até por conta das várias famílias que a gente atende, vários parceiros, vários colaboradores, vários funcionários, mas eu acho que importante mesmo é uma realização pessoal de missão cumprida. Professor Cris, mais uma pergunta chegando aqui. Você percebe alguma diferença no engajamento e no comportamento dos alunos que praticam judô, em comparação com aqueles que não praticam? Isso se torna evidente a partir do momento, né, que o judô ele entra na vida desse praticante, ele transforma vidas, né? Assim como transformou a minha, ele transformará a vida de qualquer criança, de qualquer adulto, porque realmente os princípios do judô ele leva a isso, né? Agora a gente vai fazer aqui uma pergunta, mas essa pergunta foi feita pelo professor de judô, Leonel Kumagai, que inclusive é um amigo do Grande professor amigo. Cris, né? E ele fez uma pergunta aqui por áudio, né? Vou até pedir para o nosso sonoplasta, o PC Marciano, a gente vai colocar aqui a pergunta, vamos lá? Professor Leonel, vamos lá, simbora. Boa noite, amigos. Boa noite, Cristiano Carrion. Um prazer estar participando aqui dessa pergunta a convite dos organizadores. Cris, a gente se conhece há uma longa data, né? Queria desejar prosperidade aí nos seus projetos profissionais, na sua vida familiar e tudo de bom. Fui convidado aqui para fazer uma pergunta, né? Em meio a tantas experiências que nós tivemos juntos aí na parte escolar, competitiva, viagens, né? Uma pergunta que eu gostaria de saber, como você tem organizado diversos eventos aí, né, no Castro Alves, eu queria saber qual que é o caminho para a gente organizar um excelente evento, né? No caso, os festivais que nós participamos, que tem
um retorno positivo aí das instituições e das famílias também que são convidadas a participar desses eventos. Desejo aí uma ótima entrevista para você, prosperidade, sucesso sempre aí, Cris. Um abraço e até mais. É isso aí. Professor Leonel, obrigado pela participação. Fica à vontade, Cris. Bom, primeiramente, Leonel, muito obrigado pela pergunta. Um grande amigo de longa data, que eu tenho, né, um preso, assim, eu tenho muito estima, né, pela pessoa do Leonel. Então, vamos lá, né? Quando se trata de eventos, né, dentro do colégio, até fora do colégio, primeiramente a gente tem que fazer um estudo, né, da área que você vai realizar o evento, saber a capacidade, né, que comporta o seu evento. De acordo com o número de participantes, nós vamos adaptar nossas estratégias para que possamos atender aos participantes, mas também às famílias que ali estarão, né? Afinal de contas, praticamente quando elas entram no festival, elas ficarão praticamente o dia inteiro conosco, né? Então, nós temos que estar preparados para que possamos realizar esse grande evento, que ele seja bem organizado, bem pensado, né? E trabalhar todos os aspectos para um grande evento. Então, desde da convocação do seu corpo de trabalho, né? De você dar um suporte para esse corpo de trabalho, né? Você tem que ter toda essa estrutura. Além desse suporte, você estabelecer uma relação onde esse trabalho ele seja feito de forma dinâmica, para que demonstre organização para aquele pai, para aquele aluno que vem participar do evento. Outra coisa que eu gosto de destacar em nossos eventos no colégio é a premiação. Geralmente nós damos uma premiação diferenciada, um troféu, um kitzinho de lanche para cada participante, e realmente isso se tornou diferencial dentro de todas as edições do nosso evento. Este ano nós estaremos realizando o 18º evento no Colégio Castro Alves, devido ao período de pandemia, senão estaríamos, né, 2 aninhos aí à frente, né? Uma coisa importante, ninguém constrói nada sem amigos e sem bons relacionamentos. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter é bom relacionamento com os seus parceiros, para que você possa desenvolver um trabalho de qualidade, para que você possa ter também o quê? A adesão dessas crianças, desses professores participando do nosso evento. E realmente o nosso evento ele ganhou corpo. Hoje ele se tornou um dos maiores eventos escolares da nossa região e também eu posso destacar até do nosso estado, né? Uma edição nós colocamos aproximadamente 560 crianças participando durante o dia. Então, se tornou um evento grandioso, né? Então, tem muitos, que nem o Paulo falou, existem muitos desafios, porém, com uma equipe de trabalho eficiente, esses desafios eles se tornam imperceptíveis, né? Então, isso é muito gratificante. E, Leonel, para você, de grande emoção, grande coração, Leonel. Então, assim, eu tenho certeza da sua capacidade e também já participei de vários eventos onde você estava à frente e realmente você realiza um trabalho de excelência. Muito obrigado, meu amigo. Bacana. Hoje aqui tá sendo um podcast muito gostoso, né? Muito satisfatório também. 2 amigos, 2 parceiros, né? E a gente sabe que aqui no podcast, seu Paulo, a gente faz questão de também ouvir aquelas perguntas que o público gostaria de saber, né? Uhum. E chegou até a Popstar uma pergunta que eu achei bacana colocar na pauta, né? Até porque foge um pouquinho dessa questão somente da metodológica da escola, né? Então vamos lá. Seu Paulo, qual o seu maior sonho para a sua escola? O que te faz sonhar com um futuro ainda melhor para essa instituição? Você sabe que há um bom tempo atrás, nosso sonho era chegar à universidade. Desculpa, melhor dizendo, ao ensino superior, na verdade. Eu acho que era uma meta que toda escola almejava, né? Mas hoje em dia, depois de várias experiências, depois enfim, até da pandemia, né? Porque o EAD, o ensino à distância, foi largamente utilizado. Eu acho que a pessoalidade, eu acho que a presença física é imprescindível. E o trabalho com as crianças
é muito mais elaborado, é muito mais importante, é muito mais pessoal, digamos assim. Eu estou sendo redundante, né, nesse sentido, mas eu acho que isso é assim, hoje nós não pensaríamos no ensino superior, mas muito mais no ensino básico e, por que não, o integral, ensino integral, ou seja, a criança totalmente voltada para o ensino dentro da escola. Eu acho que isso aí é imprescindível. Inclusive, todas as escolas públicas deveriam voltar justamente para essa prática. Tá certo. Agora, só para encerrar, seu Paulo, eu gostaria que o senhor definisse em uma palavra o diretor Paulo Xavier do Colégio Castro Alves, lá do bairro da Vila Industrial em São Paulo. Em uma palavra, defina-se, seu Paulo. Perseverança. 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 Certo. E essa perseverança, naturalmente, vem aliada a toda aquela questão também de dedicação, longos anos aí Sim. na área educacional, como professor. Quase que teimosia. Com todas as possibilidades de, sabe, de desistência e de fatores, né, Certo. controversos, mas nós estamos lá, vamos acreditar. Tá, seu Paulo, mais uma pergunta final aqui, tá? O pessoal falou, André, pergunta lá, né? O pessoal quer saber, seu Paulo, fugindo um pouquinho, volto a dizer, da área empresarial, o seu Paulo como diretor de escola, né? Qual que é o passatempo favorito do seu Paulo? Seu Paulo tem, assim, algum hobby? Quando o senhor está fora da escola? Eu tenho, ultimamente eu não tenho praticado muito, É, até por uma falta de tempo, mas eu sempre fui um fanático por modelos de construção, ou de avião, ou de carro, ou de navio, enfim. Nossa, eu me divertia. Eu passava horas e horas ali, sabe? Eu comigo mesmo, construindo. E eu acho que isso daí é uma construção até interna. Eu acho que a gente acaba, né, fazendo uma organização interna quando a gente está construindo alguma coisa. Seja de aspecto prático ou, inclusive, de sonhos. tá certo. Agora, professor Cris, a mesma pergunta que eu fiz para o seu Paulo, também eu queria que você se definisse em uma palavra. Professor Cris, professor de judô no Colégio Castro Alves da Vila Industrial. Em uma palavra, defina-se. Uma palavra, resiliência, né? Resiliência. Resiliência. É isso E aí. por que resiliência? Bom, porque independente das situações que vêm à nossa frente, né? O judô nos ensina a cair e levantar, a nunca desistir, a acreditar que nós somos capazes de realizar, enfrentar desafios independente da situação que ela está à sua frente. Nós precisamos trazer resoluções aos problemas. Então, essa busca, essa resiliência, essa persistência, elas sempre nos acompanham, né? E eu acredito que isso era não deveria ser apenas uma qualidade, uma busca, ela deveria ser uma obrigação de todo cidadão, né? Acreditar que você é capaz. Pois é, gente, tá bom demais aqui. A gente sabe que o papo aqui tem perguntas para várias horas, né? Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, seu Paulo, pela Eu presença, agradeço. né? Obrigado pela atenção. Obrigado também, professor Cris, né, pela participação. Desejo aí para ambos aí muito sucesso aí lá no Colégio Castro Alves. Mais uma vez, parabéns pela gestão da escola e também principalmente pelo cuidado, pelo carinho que o professor Cris também tem lá com os alunos, né? Suas palavras, seu Paulo, fica à vontade. Bom, nós somos privilegiados, antes de mais nada, pelos excelentes profissionais que nós temos ali na escola. E interessante, né? É uma vida que a gente constrói, né? Há 20 anos já juntos, já não, ainda juntos, Tá. né? Eu acho que foi interessantíssimo. Foi assim uma junção. Fazer uma surpresa agora, Ana, aparece ali. Eu sei que você está fazendo a live, mas aparece ali para a gente. Vem cá, Ana. A Ana da agência base, responsável pela parte dos cuidados aí com a imagem do Colégio Castro Alves. Tudo bem, Aninha? Tudo e você, André? Tudo certo. Obrigado, viu, pela sua organização aí na pauta também, no roteiro, né? Uma profissional aí super competente.
Obrigado pelos convidados aí, tá Eu que certo? agradeço essa parceria sempre com a agência, sempre com o Castro, sempre a prontidão toda vez que a gente precisa aqui na agência também, essa Sim, flexibilidade de poder ajustar, às vezes, e ser perfeccionista, né? sim, sim. Ao professor Cristiano, que sem dúvida há anos que a gente trabalha com o Castro e ele colabora muito. Ele é um professor aqui, nós tivemos 244 pessoas ao vivo assistindo e uns 5 comentários para o professor Cristiano, né? Então, obrigada, Obrigado. professor Paulo, pela confiança no trabalho da gente também. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. E agradeço mais uma vez aí a atenção de todos os seguidores, o pessoal que acompanha nosso trabalho. Obrigado.